Eu tô aqui para falar com vocês sobre a realidade do imigrante aqui no Canadá. Por quem tá passando por isso. Não é quem passou e a venceu, mas é por quem tá no meio dessa caminhada. Não é fácil, cara. Não é fácil. Bom, a gente tá no final do ano de 2025, indo pro ano de 2026 e a gente tá completamente perdido. Essa é a verdade. Não é fácil, cara. Não é fácil. Hoje é dia 20, 21, 22, 22, perto do Natal mais uma vez, que a gente vai passar longe da nossa família. Pra ser muito sincero, quando a gente fez nosso planejamento e a gente contratou uma consultoria muito ruim, graças a Deus eles faliram, então não vão dar mais esse tipo de consultoria pra ninguém. Mas era pra eu já estar com um emprego pelo menos na minha área, pelo menos foi o que foi dito, né? E era pra estar indo pro Brasil, provavelmente essa época já, dando isso de presente como pra gente e pra nossa família, né? Como um ano muito corrido, muito trabalhado, mas a gente se encontra num período onde eu passei na minha prova de francês, mas mesmo assim o pessoal não contrata porque eles entendem como sponsorship. O visto da minha esposa tá acabando, da Clara, ela vai poder trabalhar até o final de janeiro. Eu não acho nada na minha área. Eu posso fazer com que a loja na qual eu trabalho me contrate através do Francophone Mobility, dá para fazer isso, mas com o salário que eu trabalho na loja, que é um salário mínimo, não dá para sustentar a casa de dois com apartamento, vai dar para pagar provavelmente o aluguel e a parte do carro, ou o aluguel e a comida, né? Se a gente não tivesse carro, se aluguel e a comida. A gente tá um mês e meio aí do final de janeiro, pro final de janeiro, que é onde a Clara termina o visto dela, que ela não pode trabalhar mais. E cara, é muito complicado, é muito complicado. O mercado de trabalho no Canadá não tá crescendo. Alguns amigos meus da minha faculdade estão voltando pro país de origem, porque eles acharam emprego no país de origem deles, então eles vão tentar fazer com que isso conte pro co-op, mas é muito provável que não, porque tem que ser do Canadá e você tem que estar no Canadá. Então essa parte de emprego tá muito ruim. A parte de visto também não tem muita esperança de avançar. Uma alternativa seria, claro, ter que fazer outro curso para ela poder pegar o part-time, mas para fazer outro curso tem que fazer a comprovação financeira, e a gente não tem comprovação financeira de $20,000 agora, 25 mil acho que vai ser pro casal. Acho que a gente teve, enfim, 23, enfim, por aí. Não estamos nem perto disso. A gente não tem uma vida de luxo, está esgotado. Na Clara principalmente. Faz um bom tempo que eu não tiro férias. Deve ser uns 3 anos mais ou menos. Não temos expectativa de nada agora. Se a gente continuar aqui, provavelmente vamos ter que mudar para um quarto só, né? Rachar apartamento com umas 2 ou 3 pessoas, mudar para um quarto. É uma alternativa. Enquanto isso, meus pais estão no Brasil, né? Não vou conseguir passar o Natal com eles, né? Ano novo, nem nada. Os pais da Clara também, a família da Clara. Natal, Ano novo, nada. A gente não vê nossa família, vai fazer 1 ano e pouco. Já faz 1 ano e pouco. As perspectivas são bem baixas mesmo. É um milagre, cara. A gente precisa literalmente de um milagre.
Eu ainda tenho o visto do francês, talvez isso ajude. Caso de última instância, tipo, vou para construção civil, eu ganho um pouquinho mais, vou ganhar uns 23, 25 a hora. Pelo menos eu acho que essa é a média aí. Dá pra fazer um dinheirinho a mais, mas mesmo assim não dá pra sustentar a casa de dois. Complicado. Complicado. Não tem perspectiva de melhora de nenhum lado. Não tem luz no fim do túnel. A gente tem esperança, mas, cara, do jeito que tá indo, a gente não consegue nem ligar pra nossa família, cara. A gente não consegue nem ligar pra falar com eles. Essa é a nossa realidade hoje. Quero fazer conteúdo de qualidade, quero entregar pra vocês, mas pra ser muito sincero, cara, só vem pro Canadá se você já tiver com emprego garantido, o seu PR, porque vem fazer college, essas coisas a não ser que você tenha um bom pé de meia. Você tem um bom pé de meia pra sim. Mas a maioria desse não é meu público, e não é a maioria das pessoas, né? Queria fazer um vídeo de Feliz Natal animado. Tomara que ainda seja, eu ainda quero fazer alguma coisa pelo menos de fim de ano. Fazer um vídeo bom, um vídeo legal. Novamente, não posso mais tocar em política nem nada. Tem mais 2 leis aí de censura, então isso eu vou deixar um tempinho aí. Stand-by, mas... Bom, espero que tenha muita gente melhor do que eu. Espero que isso aqui não seja a maioria. Mas enfim. É aquilo que a gente já fez. Tudo que tinha pra fazer a gente fez. Então um pouquinho mais. Por enquanto, meu ano e meio de Canadá tá sendo resumido a muito trabalho, pouquíssimo resultado. Já mudei de curso várias vezes, assim, de estratégia várias vezes também. Não tive muito resultado. Na mudança de estratégia, eu persisti nas outras estratégias antigas. Então, assim, é persistência na estratégia antiga e novas estratégias vindo, entendeu? Enfim. Essa é a vida do imigrante. Essa é a vida do imigrante. E se não rolar um milagre aí, meu amigo, não sei, talvez em janeiro a gente volte pro Brasil. E aí eu estudo pro francês de lá, tento pegar o CLB 7, mas aí você precisa fazer a comprovação financeira. Não vou ter 20 mil dólares em um ano, salvos assim, guardados, né? Complicado. Não é fácil. Porque não quero, Clara, volta pro Brasil, continua aqui. Não dá pra gente, é muito difícil esse tipo de decisão. Nós como cristãos é muito difícil essa decisão de ficar separado por muito tempo. Não é bom pro casamento. A gente quer ter filho, então não sei. Talvez a pausa para ir pro exterior. Talvez colocar essa pausa e tentar emigrar daqui uns 5, 6 anos, talvez. Porque a gente vai querer ter filho, e aí tem que cuidar do filho, e aí tem gastos, e aí ficar mudando com criança pequena não é bom, enfim. Eu aí nesse meio tempo perdi 2 anos, 3 anos de experiência na minha área, na Deloitte. Era pra eu estar entrando como senior, já muito provavelmente. Então acaba piorando meu currículo. Vou ter a pós-graduação aqui,
que falar pra vocês, não adianta porcaria nenhuma em termos de conhecimento, só pro currículo, é pra inglês ver. Talvez isso ajude, né, que brasileiro paga pau pra gringo, né, então, a gente fez após no Canadá, nossa, fizeram, né, nossa, esse cara tá bom. Enfim. Saudade da família, grande, amigos também, de mais estabilidade, de poder saber pelo menos o que vai acontecer em 3 meses, 6 meses, né? Enquanto isso aqui, final de dezembro, eu não sei o que vai acontecer em janeiro. A gente tem uma graninha guardada, mas não dura muito, infelizmente. Enfim, fica aí meu desabafo. Fica aí um relato real do imigrante do Canadá. Tô filmando aqui, ó, porque a gente nem tem de arrumar a casa. Isso que ela tá arrumada. Arrumei ela ontem. Mas se eu virar aqui, vocês vão ficar, ai meu Deus do céu. Não vou fazer isso porque senão a Clara briga comigo. Mostrando essa casa bagunçada pros outros. Postando na internet, enfim. Não sei. Não sei se tá valendo a experiência. Se a gente consegue me pegar, ei, valeu a pena, tal, mas quanta gente que não consegue, né? Quantas pessoas acabam voltando pro Brasil aí, bem frustradas. Enfim, espero que dê tudo certo no final, mas por enquanto o sentimento é um pouquinho de arrependimento, tá? Falando a verdade pra vocês. É isso. Muito obrigado para quem ficou até o final. Esse foi mais um desabafo de um imigrante, para você ver o que está acontecendo. E que isso faça com que você abra os olhos para o seu planejamento, para o que você está querendo fazer, e te ajude, pelo menos, a vir aqui para o Canadá. Ou se não é para vir, não é para vir. Espera um pouquinho, tenta mais pra frente, porque cara, se não der certo, nem sei, enfim. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima.